Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores, moças e rapazes, meninas e meninos. Está começando o Baderna Cast, o podcast dos ultrabadernistas. Aqui é Alexandre Nesso, mal diretamente dos estúdios AS Media, eu também conhecido como Bate Baderna. Do lado de dois fãs aqui do Rei do Pop, Marcel Campos, beleza? Beleza, eu só vou hoje resumir, não. E Roger Simões, jovem, como vai? Longe de mim defender o pai do Michael Jackson, mas eu vi uma frase na internet que eu achei interessante. Que se o pai do Neymar fosse igual o pai do Michael Jackson, a gente já tinha ganho mais 10 Copas. Olha aí. Eu li isso também. E nessa secção falando sobre Michael. O 17º filme aí do Antoine Fuqua, né? Antoine Fuqua. Dia de treinamento. Dia de treinamento, Lágrimas do Sol, que eu gosto bastante. Também é legal, é legal. Subestimado. Sim. Né, Rei Arthur, com Clive Isso não é. Contou aí no seu elenco com Jafar Jackson, Nia Long, Juliano Valdir, Kenley Dorrell Jones, Laura Harrier, Jessica Sula, Mike Myers, que faz o... Mike Myers, ele aparece uma participação. Eu acho que empresário, né? É porque eu acho que foi meio que uma referência ao do Queen, porque ele faz também. Sim, lá, ele faz no Queen. Eu acho que foi por isso que colocaram ele lá, né? Fizeram uma brincadeira interna. Eu acho ali, que foi Miles Teller e Coleman Domingo fazendo aí o pai do Michael Jackson, que é um monstro de que me lembrou muito um Little Richard ali, ele tá num aspecto meio Little Richard do mal, assim, o pai do Michael. Coleman Domingo, que inclusive eu ousaria afirmar que ele poderia levar como talvez ator coadjuvante aí no próximo Oscar, porque realmente a atuação dele fazendo ali o pai do Michael Jackson é um negócio... É porque eu acho que não teve nenhum momento, eu acho que talvez a cena de maior explosão é quando ele pega da cintada, né? Mas é uma atuação boa. Mas é bem tipo de decepção, quando ele repara algumas coisas que o Michael já tá fazendo. Quando ele conversa mesmo com o médico lá depois que o Michael ele sofre um acidente no anúncio da Pepsi. Assim. Mais, né? Ele vai voltar, né? Porque ele só tá pensando nisso, né? Poxa, acabou de ser acidentado, ele precisa do seu apoio, que não sei o que não, ele vai se curar no palco, que não sei Você percebe ali aquela coisa do meio que a obsessão mesmo do pai em ter o sucesso. A galinha dos ovos de ouro dele intacta, sempre né? foi, né? Infelizmente a verdade é essa, né? Assim, não é querendo nem desfazer dos outros 7 filhos que o cara teve. Mas o principal você vê, por exemplo, que o próprio filme ele acaba meio que renegando a Janet Jackson, né? Que ela fala até da Latoya ali, que vira uma vez ou outra ela até aparece ali do lado. É bom a gente falar. Qual era o nome de todos os irmãos? Marlon? Um era Marlon, né? Ferrou, mesmo. Tinha um Marlon. Mas será que a Janet não vai aparecer mais no segundo? Pode ser. Talvez. Porque tem muita coisa que vai... Qual é aquele que canta com ele? Eu gosto da voz daquele outro irmão. Tito Jackson, Jermaine Jackson, Marlon Jackson, Latoya Jackson. Cantava junto, mais velho. Aí ele canta a outra parte, o tom mais alto. É o Jermaine. Isso, eu gosto da voz dele, mas eu gosto da voz desse irmão. É o Jermaine, né? O Jermaine, né? Eu gosto dele, era um irmão que ele podia ter aproveitado em fazer mais duetos. Entende? Eu quero dizer, fazer mais músicas com esse irmão. Mas porque ficou quase um jogo desigual em questão de talento, né? Ele tudo. Apagou, ele acabou apagando. Sem querer, né? Porque a gente analisa, a gente vê até no filme que ele era legal com os irmãos, assim, ele tinha um tratamento maneiro. É uma coisa natural, não tem jeito. Ele era mas não tinha necessariamente competitividade entre eles, de um bater de frente com o outro, porque também o pai ali, ele sempre manteve todo mundo na rédea curta, né? Então, você até percebe durante o filme que em nenhum momento eles têm discussão de por que o Michael... Eu acho uma situação até... que é até meio que normal, né, acontecer Mas acredito que era medo, hein? Eles tinham medo do pai, né? Então eles se recuam. Então era sempre rédea curta nesse sentido, né? Eles viram até quando ele é espancado naquela... Inclusive, aí é que tá, o filme talvez... Aí é que tá, se alguém fala, é chapa branca, eu não acho que ainda vai ter a segunda parte. E é onde começam as polêmicas, depois de Bad mesmo, ali de 89 em diante, é que ele vai se esbranquiçando, ele vai tendo envolvimento com as crianças, assim, que a gente nunca soube até onde foi. Então, o casamento com a filha do Elvis, tudo foi até muito polêmico depois de 90. Dele com a Brooke Shields também, nos anos 80, tipo, passa por cima. Mas se eu tiver que apontar uma omissão aqui, eu salvo esse filme disso. Eu acho o chapa branca dele coerente. Mas na omissão de ter mostrado o pai fazendo coisas mais graves. Porque, tinha coisa que ele queimava o Michael no braço. Inclusive, trancava ele no quarto por semanas, assim, um moleque ficava preso lá. Que, inclusive, diziam que ele abusava sexualmente. Mas aí nunca foi comprovado. E o próprio Michael nunca falou isso. Mas é porque ele trancava o Michael no quarto por tempos. Então, teve coisa. A gente só vê, resumidamente, um cinto.
Então é meio aplacar mais, né? Assim, entendeu? Uma coisa relacionada, por exemplo, ao Diana Ross, ele naquela época também, que ele começa mais ou menos na época do Off the Wall, teve também aquele que ele acabou fazendo o filme The Wiz, né? Que é uma versão Black Music do Mágico de Oz, onde ele faz o espantalho e tudo mais, né? Diana Ross faz a Doro e tudo, né? Interessante. Mas antes, curta, comente, compartilhe dessa moral, se inscreva no canal aí, né? Deu né, o joinha aí. Joinha e tudo, enfim, né? Porque o algoritmo gosta dessas coisas, o YouTube, né? O YouTube, né? Mas eu gostei, cara. E eu acho que tem um trunfo. O filme tem um trunfo, vocês vão concordar. Jafar Jackson, cara. Pô, o moleque mandou muito bem. E eu nunca tinha visto nada é o sobrinho, né? O sobrinho real. É filho dele, é filho da Janet, da LaToya ou da Janet? Ferrou. Eu acho que ele é filho da Janet. Então, né? Eu acho que ele é o filho da Janet. E eu acho mais impressionante que o Jackson menor é impressionante também. Sim. O garotinho, né? Ele criança. O menininho, é verdade. Eu fiquei impressionado, porque... Sim, é verdade. Não, o Jafar, ele faz bem. Sensacional. Não, na verdade, olha, vamos lá. Todas essas adaptações musicais que estão de anos pra cá estão bombando aí, Estão bombando, né? Ele é o filho do Germaine. É do Germaine? É, o filho do Germaine. Irmão que tinha mais voz ali com o Michael. Gostava do Germaine. Então, esses filmes em geral, assim, eu tenho um pouco de pé atrás com esses filmes. Principalmente depois que eu vi do Queen. Muita coisa. Me deixou meio que traumatizado, assim. O do Elton John, eu achei um bom filme. Sim, eu gosto também. E eu não tô lembrando de outros mais recentes agora aqui, mas acho que tem... Teve do Elvis, né? Teve do Elvis. O do Elvis eu achei legal. Muita gente falou mal. Tom Hanks fazendo o Coronel Parker, eu achei legal. O do Johnny Cash. Não, eu gosto também. Também eu gosto. Johnny Jr. É um bom filme. Johnny Jr. legalzinho também. Mas esse, que tava todo mundo falando mal, eu acho que como a gente já chega com uma expectativa talvez não tão alta, eu me surpreendi com as atuações. E ainda mais sabendo que esse Jafar nem ator era. Ele nunca fez nada de atuação. Gente, ele canta e tal. O Jackson pequenininho, eu fiquei assim, ó. O garotinho manda muito bem também, muito bem, cara. É impressionante, cara. Ele dançando. No Jackson 5 ali, né? E você vê que as pessoas ao lado... É igual quando você tá do lado de uma pessoa que é muito, muito sinistra em alguma coisa, muito boa em alguma coisa, que tu pensa assim, caraca, acho que a pessoa ela nem sabe que ela é tão boa nisso. É que nem o Michael... Gente, o Michael Jackson pequenininho, ele já dançando, ele já mostrando aquilo ali... Ele sobressaía ali, né, nos outros. Né? Os próprios irmãos dele falavam assim, pô, ele é bom mesmo. Deixa ele na frente aí, deixa ele na frente. Devia ser natural aquilo ali, né? Já era... Eu tenho a sensação de que nem o Michael Jackson sabia que ele era tão bom assim. Uma coisa tão... Mas tem uma frase... Fala. Eu acho até uma parte que, se eu não me engano, acho que tem no trailer, né? Que o trailer eu tinha... Não lembro se foi o teaser, enfim... porque eu ver no cinema aí, né, não adianta, né? Eu, por exemplo, não assisto trailer, né? Eu falo isso, eu gosto de ver o filme sem saber nada. Né? Fica bom, a surpresa é melhor. Eu prefiro assim, né? Assim, não preciso nem ver, não quero nem ver foto, não quero ver post, não quero ver nada, quero ver só... Mas hoje, convenhamos que é muito... Né? É difícil pra caraca fugir de fotos, hoje em dia, até de trailer. Na hora que ele tá no estúdio, tudo, ele fala pra baixar um pouco a luz e tal, né? Que aí começa aquela coisa, aquele... Não, tipo, você é o melhor, você é isso, você é aquilo. Ele tinha uma certa... Sim, isso aí já no início da carreira solo, né? Quando ele vai gravar o Off the Wall, né? Eu tive até uma conversa na sexta-feira, comecei, na verdade, falando do Queen e depois eu falei do Michael Jackson, né? Porque eu acho que o Michael, como pessoa, ele tinha muito isso, assim. Ele tinha aquela coisa... quase... como é que pode dizer? Tem uma dicotomia aí, que é aquela coisa do cara ser... sabe, tipo, ele tem aquela certeza de que ele consegue fazer uma determinada coisa, que ele é bom, mas ao mesmo tempo ele tem uma insegurança pra continuar mantendo aquele argumento dele, de certa forma, mas isso aí é o perfeccionismo. Todo cara muito perfeccionista, porque o cara pode ser perfeccionista, ele sabe que ele chega onde ele quer chegar, mas ao mesmo tempo ele vai procurar, como o Alexandre falou aí, ele fica inseguro porque ele tá procurando todos os defeitos pra não errar. Exato. Então, o Stanley Kubrick falava assim, porque aquela tomada ele filmava mais de 30 vezes. Ele queria o máximo daquilo ali, porque ele sabia que ele era bom pra caraca, só que ao mesmo tempo ele fica inseguro. Pô, ô Nicholson, faz assim, virado pra lá. É como se, Roger, não, olha só, aproxima do microfone. Não, afasta, aproxima, vira de lado. Que você tá querendo como se isso, o nosso editeiro aí, ele sabe que é bom pra caraca, o Renatinho aí sabe que é bom demais, mas ele quer ao mesmo tempo, dá pra melhorar, dá pra botar a voz do Roger mais ainda afiado. O thriller é de 84.
82, não é isso? Thriller, O Thriller de 82. Então, provavelmente, deve ter sido gravado 81 ou 82, né? Não sei. O John Landis, ele não sei. Ele no final. Eu tô dizendo, não, desculpa, gravando não, tô dizendo assim, um processo de produção, né? Composição, demorou, né? demorou. Vai demorando. Demora meses. Demorou. Foi um filme aquilo ali. Eu vi o vídeo é um youtuber famoso, né? O Gaveta. Ele fala do filme, mas ele fala também do Michael Jackson, né? Da paixão dele, é um vídeo bem interessante. Ele mostra o processo de composição, ele vai tirando as vozes. Era um negócio que eu não sabia que isso existia. É lógico, minha ignorância musical, ela é grande, né? Eu tô dizendo assim. Ninguém talvez uma pessoa... Aqui não tem ninguém. Ninguém, mas uma pessoa que já tá no meio musical, talvez uma pessoa mais interessada possa saber disso. Ele fazia montagens de voz. Então, ele gravava, vamos supor, ele gravava uma frase ali. Ele fazia num tom. Aí mixava depois cada uma, né? Depois ele juntava todas essas vozes. Numa faixa só. No Get Enough mesmo, essa do... Não, ele faz várias camadas ali. Que loucura, que loucura. Mas assim, aí tu pensa assim, todo mundo devia de fazer isso, Roger. Isso não era nada demais. Não, mas na época ficava especial. Não, e na época era difícil fazer isso também. O Quincy Jones, né, meu amigo? Quincy Jones por trás, Cara, ele que dele ficava inclusive, diferente. Vamos botar como back vocal a sua própria voz. Aí o Max se surpreendeu. O Quincy Jones dá ideia, né, cara? Isso é chamado voz dobrada. Aí são várias. São várias. É tipo como se ele explicou camadas, né? no vídeo, é como se você fosse um acorde. É como se cada você... nota, né? Cada nota é uma voz sua. Se você montasse ali um acorde num violão, você... aqui, tal. É como se você fizesse sua isso voz, com uma voz. Exatamente. É uma loucura, cara. Loucura, e fica um resultado lindo, né? Uma coisa perfeita. Se a gente reparar, os clipes dele eram revolucionários por isso. Sim. Assim, o cara ele já revolucionava a maneira de som, de fazer um som, de botar a voz como tom. E, cara, ele foi o primeiro a fazer clipe como um curta-metragem, cara. E a gente tenta lembrar um clipe antes que pareça assim, de 5 minutos, de 8 minutos. Cara, aquilo... Eu lembro, eu era moleque, eu era criança. Eu não tinha noção. Eu vi Thriller na TV. De 82, eu tinha 2 anos. Aí não tinha vi zumbi, inclusive. Mas exatamente, eu era criança. Mas passava no Fantástico. O clipe foi reprisado. Eu lembro daquele clipe. Esse eu já era criança de fato. Acho que praticamente eu conheci Michael Jackson no Thriller, cara. Então, eu conheci Michael Jackson já era criança de fato e criança que eu digo assim, já lá com uns 8 anos. Eu lembro assim, de ver no Fantástico aquele clipe dele do faraó lá com o Ed Murphy. Remember é de 90 e pouco. Eu lembro o lançamento. Tipo assim, o Fantástico avisava... O Black White foi uma sensação. O Fantástico avisava que ia tocar o tempo inteiro. Vai tocar. Eles tocavam no próximo bloco, final, cara. Fiquem aí, no próximo bloco vocês vão ver o clipe do Michael Jackson. Era audiência o tempo inteiro e no final eles botavam... Cara, aquilo ali juntava família pra ver, meu. Era uma sensação. Era família, ele virando dia seguinte, poeira. Era uma loucura. Não, eu lembro o Black or White. Isso que eu ia falar. Aquele efeito do rosto foi uma revolução na época. Né? Esse eu lembro. Eu era criança, vendo no eu também lembro muito do Black or White. O Thriller eu era muito pequeno, cara. Mas eu lembro como aquilo já moveu, cara. O mundo fonográfico da época. O Thriller eu já lembro rodando fitas cassetes, assim. A galera coletânea de clipes, né? Então tinha tudo ali. Era uma loucura, que às vezes você tinha Fúria Metal da MTV gravado junto com o Michael Jackson. Tipo assim, era uma encaixava ali, tudo pra encaixar o Michael Jackson. Era a fita que rodava lá no bairro, tipo assim, vê isso aqui, aí ia rodando as fitas. Foi um fenômeno, cara. O cara foi um fenômeno, não indiscutível isso aí, né? E com relação à história em si, ela também, eu achei que ela não fosse... Eu achei que o Antônio Fuqua, ele fosse também, já Christopher Nolan vai e volta na história. Em flashback, mas não, ele é bem linear. Eu gostei. Eu pensei que fosse ter um pouco mais do Pequeno Michael e não teve, né? Foi rápido, aquele meia trecho, hora, se você pensar que isso é interessante para aquela pessoa que não vai sempre pro cinema... É verdade, A minha filha, fez 7 anos agora, ela parou às 2 horas do filme e ficou assim, Pô, legal, né? Sinal de que tá... Chegou em casa, quis ver todos os clipes do Michael Jackson. Isso aí, então, sinal de que tá incentivando porque é um filme a nova simples, geração, né? Fácil, tá certinho, cara. Isso é bom. Os caras que pensaram certinho, cara. Tá certo, é isso mesmo. E no final bota, né? A história continua. Tu vê que a história não para por aqui. Eles fizeram do jeito que tinha que fazer, legal, mostrando que dá. Certo. É isso aí. Provavelmente já tá quase batendo 1 bilhão aí, né? Já. 1 bilhão, acho que foi o que superou o Devorador Estrela, né? Não, o único que deu porrada nele foi Diabo Veste Prada 2, cara. Por incrível que pareça. Eu vi numa terça-feira, cara.
tava lotado. Por enquanto a bilheteria maior era Devorador de Estrelas. Segundo a Wikipedia, veio mais. Segundo a Wikipedia, o orçamento foi entre 155 e 200 milhões. Eu acho que foi até um tanto quanto exagerado esse orçamento tão grande para um filme. Não era para tanto. E a bilheteria até então, porque a gente tá gravando aqui, o filme ainda tá em exibição, tá 621,9. Então quase 622 milhões. Mas eu acho que ainda tem fôlego para alguma coisa, hein? Ainda tem. Ele vai demorar em cartaz ainda. Eu acho que vai demorar em cartaz. Porque muita gente querendo ver. O boca a boca ainda tá rodando. Ele só foi derrubado lá pela estreia do Eu acho que vai esfriando. Eu acho que é um filme que vai esfriando bem devagar. Eu também acho. Ele ainda vai demorar aí em cartaz. Diminui as salas, diminui. Já lá no shopping que eu vi, diminuiu. Ele tava em 3 salas, agora já tá em 2. Ok. Mas o que eu tô querendo dizer, gente, eu vi 9 horas da noite de uma terça-feira lotado. Eu também. Lotado. Não tinha um lugar na sala. E as pessoas tendo um tipo de uma interação no cinema como se estivesse vendo um show de fato. Tinha uma garotada na minha frente assim, pô, uma menininha cantando. Eu falei, caralho. Eu acho que é um filme que ainda tem um fôlego aí, eu acho. Tem, com certeza. Eu não sei se chegaria a 1 bilhão, não, mas acho que uns 800 milhões ele consegue. 800 milhões fácil. 800 milhões fácil. Mas a história é bem assim, direta, é frontal. Ele não é cheio de subtrama, não tem firula disso. Não tem, porque como o próprio título diz, Michael, então dele. O foco é nele, não é nos irmãos dele. Isso. Você tem, obviamente, muito mais ali em cima da relação dele com o pai dele, que é uma relação que, obviamente, né, se dá pra ver que ele é uma relação abusiva e tal. Só que uma coisa que realmente eu não sabia disso, que eu fiquei um tanto quanto impressionado, é porque até tantos anos de idade ele continuou. O pai ainda tentando explorar. Continuando morando junto na mesma casa. É verdade, Tanto que eu achei que foi, sei lá, com o cara com uns 20 e poucos anos, fiquei imaginando. Eu também achei que ele tinha ido embora. Tava jorrando dinheiro, sei lá, com 22, 23 anos, de repente ele conseguiu o próprio casarão já dele, alguma coisa inclusive, assim. Inclusive, quem deu a ideia é o chofer, né? O chofer, por que você não compra a tua casa? O chofer dele que era maneiro, um cara mais taciturno, assim, meio caladão. Outra coisa que me surpreendeu, eu não sabia dessa relação que ele tinha com o chofer. Eu desconhecia esse chofer. Eu também talvez, eu não sei se isso foi um acréscimo pro filme, eu não sei até onde isso é fiel ou não, porque ele tem mais liberdade, né? É que nem, por exemplo, fazer uma observação tanto quanto... Por exemplo, você pega A Hora Mais Escura, né, da Catherine Bigelow e tal. A personagem da Jessica Chastain não é só uma pessoa que está tentando encontrar o Bin Laden. São várias pessoas, mas aí, para você fazer um filme, você joga tudo em cima de uma pessoa só. Exato. No Argo, por exemplo, do Ben Affleck, né, o produtor lá, que é feito pelo Alan Arkin, não é um produtor só, são tipo 20 produtores de Hollywood. Eles tentam só representar numa figura. Eu entendi o que você quis dizer. Entendeu? Eu entendi o que você quis dizer, só que nesse caso eu acho que é um pouquinho diferente. Porque é uma pessoa tão fundamental que parece que ela poderia ter existido. Conviveu no lado pessoal do Michael. Eu não sei se ele existiu, você também não sabe, né? Quem leu livros aí de biografias do Michael, responde aí pra gente se esse chofer teve realmente ele parece ser uma pessoa que viveu de confiança do Michael. A vida inteira com e que o Michael via, né, cara? Porque você parou num acostamento e conversou. Eu tô cansado. Sim, era um amigo. Era um amigo. Aí ele fala, amigo mesmo, amigo que eu tô dizendo. Você já pensou em comprar uma casa? Vamos procurar aqui, Bill Bray. Vê se esse cara realmente... Do Michael. Ele agora mais chofer, né? Ele era mais chofer. Conhecido por sua... Faz tudo, né? Aqui o senhor... Ele faleceu em 2005 com 80 anos. Como segurança, né? Como segurança, mas ele dirigia mais o carro pro Michael. Pois é, parece que sim. Aqui, ó, anos ativos, de 71 a 96. Cabeça de segurança do Michael Jackson. O cara existiu mesmo. Tá aqui, ó, a foto dele, o pessoal. O cara era um amigo. Bill Bray. O cara, então, tem página na Wikipedia, então deve ser real. Ele é parecido, cara. É como se fosse aquele ator velho, né? Como se fosse aquele ator mais velho. É verdade. O cara escolheram bem então, né? Escolheram bem então. O tom de pele. Provavelmente até do lado dele. Começou a usar barbinha também, ele começou a usar barbinha. Não sabe aqui. De repente, até uma foto com o Michael Jackson aqui do lado, o cara tá com a jaqueta vermelha, a mão. Pode ser, é verdade. Ele é mais jovem, né? Sei lá. Mas foi uma figura importante pro Michael, porque ele era como uma voz de uma razão, de uma outra razão ali pro Michael seguir, né? Ele, faz isso, ó. Eu comentei isso com a minha esposa no final, eu falei assim, eu desconhecia. Desse personagem, né? Eu falei de uns pontos que eu realmente, apesar de não ser um especialista em Michael Jackson, né? Esse fato do Michael Jackson demorar tanto pra sair de casa me surpreendeu também. Eu também não... Eu falei assim, gente, mas ele... ele ainda mora? Tá com mais de 20 anos, né? Morando engraçado que era uma dependência, toda, né? E ele tinha isso mesmo. Você vê que ele quis fazer da casa um zoológico. Porque ele começa... É até um momento engraçado, né? Do filme que ele começa a pegar animalzinho. Girafa, o Bubbles, né? Que é o macaquinho. Inclusive, ele tem aquela amizade com o macaco real. Ele ficou anos com aquele macaquinho. Quando o macaco morre, ele entra até numa certa depressão. A parte que chega o Bubbles... O macaquinho. O cinema...
Riu demais, cara. A parte do caminhão, né? Chega um caminhão, eu falei assim, pronto, então eu sou rinoceronte. Eu pensei assim, né? É um CGI a lá Caesar ali. Bem um CGI bem forte mesmo. Mas assim, por quê, cara? Tudo isso ele resume numa frase que ele fala pra mãe. Mãe, eu não consigo brincar com os outros meninos, eu não tenho uma infância normal. Ele quis dizer isso. Mãe, por quê? Porque sempre me pergunto quando é que vai sair o seu próximo trabalho, né? O seu próximo álbum. Cara. Então só viam ele como artista. Por isso, dá pra entender que quando ele entra naquela loja de brinquedo, ele fica fascinado com o brinquedo. Ele realmente teve uma lacuna na infância. O moleque não ia no zoológico, não ia em loja de brinquedo. Isso é um assunto muito delicado e complicado, porque olha só... Tu mexe eu tava vendo, eu vi, não sei se vocês... Provavelmente vocês não viram. Eu vi com a minha esposa, que ela falou assim, Roger, vem ver comigo, um documentário da Xuxa. Não vi isso. Não vi. Então, é um documentário interessante. Fala da Marlene, é o que a Marlene aparece? Então. Eu vi essa cena da Marlene. A Marlene, ela é o demônio, cara. Ela é um demônio. Mas o que acontece? Mas o que acontece? A Xuxa não seria a Xuxa se não tivesse a Marlene. É o Coronel Parker dela, né? Vamos dizer assim. Eu não tô dizendo que é bom. Eu tô dizendo que foi assim. A mesma coisa... O Jafar, não, desculpa, o nome do pai o Joseph. O Joseph. Agora é curioso que ele não chama ele de pai, né? O que dá a entender às vezes, esse cara era pai ou padrasto, ninguém chama ele de pai. Mas é porque era o autoritarismo dele, né, que fazia... A pergunta é, se não fosse o Joseph, como é que seria? O Michael seria desse jeito? Mas ele chega um momento que ele fala isso na cara da mulher, tu vê? Eles só são um assunto... Eu não estou... É o que eu tô falando, não tô defendendo. Gente, eu sou pai. Eu tenho 2 filhos. Gente, mas ele teve uma visão além, coragem de fazer o que ele fez. Ele teve uma visão além. E não é só o fato de bater fisicamente. Não, isso não, que é até errado. Às vezes... Isso é uma cobrança, né? Às vezes você tá com raiva do seu filho e você... Sai de perto de mim, que não sei o que, tal. Dá um tapa na bunda, alguma coisa do tipo assim, você tá entendendo? Mas não é só isso, era a frieza que ele tratava. Ele parece um empresário já desde cedo, né? Você tá entendendo? Era o jeito ruim. Às vezes o meu filho tá com raiva de mim... Eu tô com raiva do meu filho, eu falo assim, sai daqui. Agora não. Passa 5 minutos, o Murilo vem me abraçar. Porque ele sabe que eu não sou assim. O lado afetivo ele, que manda, né? Ele não. Ele mantinha uma muralha, né? Exatamente. Ele era uma pessoa ruim pro Michael Jackson. Ruim em todos os sentidos. Ele mostrava, ele não mostrava, pai pro Michael Jackson. Ele mostrava o sentimento paternal. Exatamente. Né? Mas ele construiu o Michael Jackson. Ele fala isso na hora lá. É esse que é o problema. E aí? Tá entendendo? Porque quando ele leva a carreira solo, ele fala, por que tá me tirando? Porque ele não quer aceitar isso. É aquela coisa do criador e criatura, né, cara? Tipo isso. Uma coisa meio Frankenstein, até o Victor jamais aceitaria o Frankenstein renegar ele, entendeu? Tipo assim. Não, e você vê até que tem uma sequência lá, que eu não lembro o nome do produtor, que o Michael, o Michael tá pequenininho, e aí ele tá gravando só a voz e tudo. Pô, Michael, chega aqui, vou te mostrar como é que faz aqui a mesa de som, com não sei o que e tal. Sim. Que gosta dele, né? Ele gosta dele. O cara todo carinhoso, né? Mas que no início falava, Michael, para de se debater, eu gosto da cena que ele ficava assim, só. Aí o Joseph chega na porta ali do estúdio e tal. Não, quando você quiser, você pode vir aqui e tal, não sei o que. Porra, vai, o cara dá um abraço, tudo, e o Joseph fica olhando com uma cara de bunda, né? Já tá na hora, né? Alguma coisa assim. E aí, quer dizer, você vê que é o carinho do produtor, o afeto do pai ali naquela hora não existe pra ele. O pai é o empresário. Forma, até sente uma certa inveja. Um ciúme. Exatamente. Porque ele tá abraçando meu filho. Ele não consegue fazer aquilo pro filho. Mas é impressionante que ele bateu, que eu digo não só bater fisicamente, bater em todos os sentidos, né? Insistir com ele, né? Foi. Em nenhum momento, nem quando ele começou lá a tocar, começou a despontar um sucesso, em momento nenhum ele chegou pro Michael Jackson, deu um abraço. Falou. Isso que a mãe ficava sentida com isso. Em momento nenhum. É aquele mesmo que é o primeiro, entre aspas, o primeiro showzinho que eles fazem lá, que jogam moeda, né? Tu vê, que é no parque, é legal, né? Também com relação à construção na coisa. Você vê que o povo jogando moeda pra ver os caras dançando e tal. Chega no final do filme, o cara tá fazendo turnê mundial em estádio. Exatamente. Como é que a coisa escala? Mas é isso que eu tô falando. Tipo assim, eu tenho um filho que vai fazer 14 anos agora. Eu tenho certa hora que eu tenho conversas duras com ele. Mas tem outras que você... É isso. Mas no final eu abraço ele e falo assim, ó... Papai te ama, tá falando isso pro seu bem, porque ele quer isso. Você tá entendendo? Mas o Joseph não. Era só ordem, era só porrada. Era só porrada. E ele arrebentando e porrada. Então eu acho que tinha que fazer assim, ó.
poxa, caramba, sei que tá difícil, eu sei que não tá fácil. É porque o contexto... É porque a personalidade do cara, né? Era um cara mais... Né? O contexto da época também é um negócio... Não é nem querendo passar pano pro pai dele, não. Sim. Mas você vê até que a primeira a conversa que eles têm assim na mesa de jantar e tudo, aí falando, olha só, é como se fosse assim, eu sou um ferrado, eu trabalho numa metalúrgica. Mas essa parte é maneira. Isso aí ele podia fazer. Ele incentiva o espírito, e assim, né? A vida é dura, saiam dessa vida, porque eu não consigo sair dessa vida por idade ou até mesmo com relação à incompetência, mas etc. Isso é maneiro, isso eu não condeno, não. E isso é um negócio até que eu até gostaria de entender da parte dele, de falar assim, por que exatamente a música? Isso pra mim acho que faltou um pouco. Porque ele tentou, do pai, né? Um nicho que chegasse como assim, se o pai fosse influenciado, né? Porque ali já tá meio que formando o Jackson 5. Ele fala aquela coisa deles, por exemplo, o pai tentou ter uma banda, né? Então, isso não foi mostrado muito. Não, eu escutei alguma coisa, não sei nem se é verdade. Eu acho que teve o pai era influenciado musicalmente por outros grupos famosos, só que ele quis fazer o dele. Mas você vê que ele fazia das tripas coração pra isso acontecer. Porque não devia de ser barato ele comprar instrumentos, roupa. Cara, ele foi um empresário. Viajar. O cara foi um empresário desde o início. Ele fez de tudo. Só que como pai, ele falhou. É fato, a gente tem que separar. Como empresário, ele foi bom. Pô, o cara criou o Jackson 5, o cara jogou o Michael pro mundo. Ele tinha que cobrar, mas ao mesmo tempo, ele tinha que dar o afago também. Só uma curiosidade com relação ao Joseph, que ele foi indicado ao Hall da Fama do R&B, né, Rhythm and Blues, em 2014. E aí, vamos até dar uma olhada rápida aqui, porque no passado do Joseph. A vida... de novo, Wikipedia aqui, então, né... Não dá pra confiar totalmente. Fountain Hill, Arkansas e tudo. O pai dele foi o Samuel Joseph. O pai dele foi professor, tá vendo? Coisa que eu acho que poderia... Não falaram isso, né? Ele era o mais velho de cinco irmãos. O avô dele... Ele fala metalúrgico no filme? Foi... Não, calma. Depois. O avô do Michael Jackson foi professor. Pai do Joseph. Isso. Aí o Joseph Jackson, o pai do Michael Jackson, né, dos Jackson 5 e tal, ele foi mais velho que 5 crianças. E aí o bisavô, o July Jack, foi do escoteiro do exército. A biografia do Jackson também diz que ele foi o bisavô de um indígena americano e um homem da medicina. Pô, tu tá pegando a árvore genealógica do Jackson. Tribalista negócio. Não, o que eu acho que faltou é o pai. A gente vê mais sobre a origem do pai mesmo. Porque ele chama, como o Rod falou, porque ele quis fazer o Jackson 5? Sabe? Porque ele começou a entrar no mundo da música. Então ele já ouvia, sei lá, ele ouvia os The Platters. Entende o que eu quero dizer? Eu queria ver qual é a formação musical do aqui, ó, do Joseph. Aqui, por exemplo, depois que os pais do Joseph se separaram, quando ele tinha 12... Ou de igreja, ou era o gospel, né? Porque era muito forte naquela época. Era o estilo gospel, né? Que eram os negros americanos que cantavam muito em igreja e só vozeirão, né? Então, cara, alguns grupos ali podem ter os The Platters mesmo, não formados por negros. E ele, porra, eu quero ser assim. The Fats. Isso, aqueles primeirinhos, né? Eu quero ser assim, Mas não mostra, só baixa. Não, eu quero vocês como Jackson 5. Mas não mostra por que ele teve essa vontade, esse insight. De onde surgiu essa ideia? Cara, todo mundo dá uma eureka, né? Tá aqui, ó. Tá vendo? Aí ele se mudou os pais dele se separaram, os pais do Joseph se separaram quando ele tinha 12 anos, aí se mudaram pra Chicago, né, Indiana e tal. Quando ele tinha 18 anos, o pai dele, o bisavô, no caso, né, do Michael, ele se casou com outra mulher e tal, se mudaram pro leste de Chicago pra ver com a mãe dele, 2 irmãos e a irmã e tal, depois aí tá aqui, entrou na Inland Steel Company, que seria, no caso, metalúrgica, né, Inland e tal, e aí ele aqui, aí tentou se tornar um boxeador. Aí. Nem isso, em algum momento podia botar uma luva. Um programa, na casa do cara, programa Golden Globes aqui. Então, tava se preparando para se tornar pugilista e tal. Ele conheceu a Catherine Screws, que também viveu, né, tal, High School Joe. Foi casado com outra mulher, mas se divorciou em menos de um ano antes de ele começar a namorar a Catherine. Que é a mãe do Mike. Então é isso. Catherine se casou em novembro, lá 5 de novembro de 49, em janeiro de 1950, eles conseguiram comprar uma casinha de 2 quartos e tal, em Gary, Indiana. Primeiro filho, Maureen, Reliette, Rabbi Jackson. Caraca, teve muito mais até. Foi...
Que não aparece também, né? Pois eu nem sabia. Nasceu 4 meses depois, em 29 de maio de 1950, na casa do Jackson. E aí é isso, ele tentou se tornar um boxeador. Resumido, no fundo era um cara frustrado nos sonhos dele. Ele não conseguiu nunca. O que funcionou foi ser empresário. Funcionou o lado dele empresário. O problema, não soube dividir a disciplina de um empresário do lado afetivo de pai. Quando eles começaram a explodir mesmo, foi o quê? Ele, final dos anos 60, né? A I Want You Back é de quando? 69? Por aí. Então, os anos 70 foi o boom deles, anos 70, né? Então, 69, o Michael Jackson devia estar o quê? É de 60 o Michael Jackson? Ele é de 1960. Ele tinha 10 anos. Lembra que ele até fala, você tem que mentir a idade. É 58. É verdade. 58. Ele é de 58, Michael 58, Jackson. Olha só. 58, então. Então, ali ele já tinha mais 10 de 10, em 68, né? Então, o pai falava, fala que você tem 8, né? Tá aqui, o pessoal dizia que ele tinha... Pra mentir a idade. No começo dos anos 50, o Jackson velho, né? O pai. Começou a fazer show, né? Com seu irmão mais novo, Luther Jackson, para ter a sua banda de blues chamada The Falcons tocando guitarra. E, apesar de seus esforços, os Falcons não conseguiam um acordo, né, de tal, blá, blá, e aí acabou o grupo e tal, blá, blá. Bem ou mal, ele tinha know-how, ele sabia também. Ele sabia quem procurar. Era um cara que viveu isso, e ele entendia. Entendia. Tocava instrumento, ele entendia. Mas... Ele sabia que o Michael era a voz principal. Você tem que ficar no meio. Pô, cara, ele tinha visão empresarial. Não tinha jeito. Gente, dá um nervoso aquela parte que ele fala assim, olha pra mim, Michael. Olha pra mim, você não tá olhando pra mim. Eles dão um nervoso essa cena, cara. Ele olha pra baixo, ele não olha pra cara do pai. Olha pra mim, Michael. Olha pra mim, Michael. E ele fica duro, né? Sem nervar. A mãe também, em algum ponto, era submissa. Era da questão da cultural, né? Mas naquela época não tinha a gente não. entende. Isso. Porque isso que você fala do lado paternal, não ter sido mais forte, porque em algum momento a mãe também... Cara, em algum momento, você é pai dele. Mas a mãe também... Mas aí eu vou passar um pano pra mãe, porque nem passar pano, fala a verdade. Não tô nem culpando a mãe também, não. Tinha nem como ela chegar lá, não. Mas tem uma hora que ela enfrenta. Mas você aí tem que saber que agora ele não é mais uma criança, algo assim. Mas aí quando ele ganha uma autonomia, né? Ele começa a ganhar dinheiro. Ele já tá na carreira solo. Daqui falando até um pouquinho sobre o começo dos anos 60 do Jackson 5. Começou a empurrar os filhos, né, pra direção musical e tal. Depois que ele começou a brincar com instrumentos musicais enquanto ele estava no trabalho, né? No caso, ele na metalúrgica lá, né? E depois começou a trabalhar com seus 3 filhos mais velhos, Jack, o Tito e o Germaine. E aí os irmãos mais novos, né? O Marlon e o Michael, eles depois foram colocados na banda e tal. Ele tem o irmão Randy aqui, que também é muito, né? Tá dizendo aqui, né? Muito jovem pra se juntar e tal na época, blá blá blá, enfim. Aí vem o Jackson falar. Mas eu acho que seria algo interessante até você meio que mostrar um pouco dos outros. Pra sei lá, humanizar um pouco, né? Ou saber o porquê. Eu gostaria de ver um pouco acho que faltou um pouco disso também, origem do pai, pra você chegar e falar, porque ele é o que fica... Porque só vilanizam ele, né, na verdade. Só vilanizam ele. Mas ao mesmo tempo é aquilo. É um cara humano errático. Um cara humano errático, só isso. Lógico que a história não é dele, é a história do filho dele, que acabou se tornando o filho mais famoso. Ele é um coadjuvante ali no filme do Michael. Eu acho isso, sim. Eu acho que faltou um pouco dessa coisa dele chegar e ter de repente ter uma conversa, uma cena ou duas, não precisa, não tô dizendo que tem que ser uma meia hora de filme, não. Mas ele chegar e falar, porra, sei lá, não, pega a guitarra aí e tal, pega a guitarra, ele vai, ele afina a guitarra. Michael, um dia eu fui criança, eu tentei fazer isso, porque você não vai... Entendeu? Algo assim que... Opa, essa linha de frase mesmo que a cena não tivesse nunca acontecido algo desse tipo, mas é pra contextualizar aquele ambiente, entendeu? Sabe o que eu pensei, achei um pouco curioso também? O fato de faltou um pouco de humildade pra ele, no sentido de quando ele percebeu que o Michael estava desgarrando, ele chegar e ir mais pro lado do Michael. No sentido de, tipo assim... Se render um pouco mais. Se render um pouco e acompanhar o Michael na carreira solo. Ele se achava o criador, o dono do Michael. Exatamente. Esse foi o problema dele, né? Ele forçava tirar o Michael daquele status solo e puxar pro Jackson 5. Exato. No sentido de que Jackson 5 é criação minha. Você ainda vai fazer um grupo com seus irmãos, né? Você vê. Exatamente. Um show, né? Ele fazer um show com seus irmãos. Ele poderia, tipo assim, não tem jeito. Isso já pegou um fluxo aqui que eu não tenho mais como eu controlar. Que é o Michael carreira solo. Ainda mais, ele solo já tava mais. Ele poderia ter falado assim, vamos junto. Vamos aqui. Vamos fazer trabalhos né? Ele poderia ter pego isso... Você segue tua carreira solo, mas faz trabalho... E ter se aproximado até mais do Michael. Exatamente. No sentido de tipo assim, ser mais amigo, pra ele, né? Ser mais amigo. Então, assim, pô, vamos seguir, tal, pô, Quincy Jones, vamos lá conhecer esse Quincy Jones, vamos ver quem é, tal. Pô, se interessar pelo assunto...
se interessar pelo assunto, e das duas uma. Ele ia ficar... Das duas uma não. Ele ia matar 2 coelhos com uma cajadada só. Ele ia se tornar mais amigo do Michael. Isso. Eu tô fazendo conseguir o que tava querendo. Eu tô fazendo uma... né, tentando traçar o perfil psicológico do cara pra ver. Ele poderia... Uma suposição, né? Ele poderia... Ele ficaria mais amigo do filho e também ficaria junto com o filho. Porque ele ali causou uma separação de tanto forçar. Exato, como tu falou, meio arrogante. Aí não deixou arrogância, né? Ele se achava ainda o criador. Eu falei aqui em off, o Michael foi muito paciente. É verdade. Ele foi muito E ele só tem o acidente do cabelo pegando fogo porque foi o show que ele aceitou fazer. Era um negócio que ele não queria. Ele fechou com aquele cara malucão lá, o do cabelo... Naquele que eles estão fumando charuto lá na casa. Aquele acordo, né? O que ele Don faz... King. O Don King. Ele até aparece lá no sofá. Ele aparece, então. Nessa hora que eles fazem um acordo, né? E o acordo da Pepsi vem daí, né? Isso. Eles conversando. Que era empresário até de pugilismo, ó. Exato. De boxe. Ele já podia ter uma ligação com o Don King. Isso que eu falo, como seria importante saber o passado do pai. Porque o Don King já tá na casa conversando com o Don King lá, ele era criança, eu lembro da figura dele, assim. No boxe, eu lembro muito dele em boxe. No Michael Tyson. Era uma figura conhecida. Muito icônica, né, e tal. E até tem um comentário desse, não, porque eu tentei ser pugilista e tal, mas aquela coisa toda. Era isso que eu queria ver. Ou então ele falar do passado musical frustrado. Mesmo, porque realmente parece assim, sempre que você vê o pai dele, fala, caramba, lá vem merda, entendeu? O tempo todo é assim. Porque vilanizado. E é sempre um cara de mal, tudo. Sempre burrado. Sempre, entendeu? Mas eu acho que ele era meio assim. Mas acho que sempre quando vinha ele, vinha merda. Chegava até um momento meio ridículo. Eu olhava pra ele, parecia um Little Richard do mal mesmo, sabe? Aquele cabelo enroladinho, meio... cabelo Soul Glow, aquele bigodinho fininho, do Soul Glow. Do Soul Glow. Só faltou ele, tocar um piano e começar. Me lembrou aquele comercial do Príncipe em Nova York, quando ele... Soul Glow, do cabelo, o Soul Glow. E tal. Soul Glow. Melhor comercial de filme, hein? Melhor comercial de filme. Pô, Soul Glow, eu queria ter esse produto, eu queria ter esse produto. Mas é isso, é um filme que ele esquece o lado origem do pai pra vilanizar. Mas por quê? O filme é Michael, beleza, eu entendi isso. Enquanto o filme de Michael é porque fica caricato, né? Chega um momento que fica caricato. Algumas coisas são caricatas. Caramba, vem ele. A primeira reunião empresarial é muito caricato, que se você entender, é até o Miles Teller, né, que já tá ali. Eu até acho legal que ele faz um cara meio sisudo, meio fechadão. Ele fala, o que você quer fazer, Michael? Ele... Primeiro, eu quero no contrato tirar o meu pai. Você quer tirar o cara que quer... Demitir ele por fax, né, cara? Ele por fax, é humilhante, né? Aquele garoto me demitiu por fax. Mas você tá falando do que era... Da primeira reunião, que ele fala... O produtor do Beach Boys lá, que ele se apresenta. Isso. Não, e aquela reunião, o empresário mesmo lá da gravadora. Da CBS. Que ele quer tocar na MTV. Sim, Essa cena é muito maneira, cara. Né? Então... Ele fala assim, que você eu não vou mais botar o fulano, o ciclano, ninguém mais vai aparecer aí na MTV. Ele tipo... Aqueles caras bem empresários. O que tu quer? Aqueles gordinhos bonachão assim, né? O que você quer? Aí ele, Michael quer aparecer na MTV. Ele, mas não sei o que ele vai dar. Ele, você está falando de Michael Jackson, não sei o que, ele tem que tocar na MTV em horário nobre. Aí ele faça uma ligação. Aí ele liga pra secretária, pro presidente da MTV. Aí ele fala, se Michael Jackson não aparecer na MTV no horário tal, no dia tal, não vai aparecer. Ele só vai dando craques ali, né? Não vai aparecer Bob Dylan, não sei o que, sei lá. É uma porrada, ele sai listando. Bruce Springsteen não aparece ninguém. Não aparece ninguém, mas vai estar na MTV. Nenhum cara que tá contratado da CBS vai aparecer na MTV. Tu vê que ele era um produtor fodaço, né? Porque ele só tinha craques. De novo, feito ali rapidinho pelo Mike Myers, né? De novo, deve ser por causa do Queen. Ele faz um empresário lá também. Até sobre maquiagem, né? Uma maquiagem pesada e tal. Isso, Eles faziam uma brincadeira interna, uma brincadeira interna. Eu senti isso. Michael Myers, acho que foi até a ideia dele. Posso também aparecer de novo no Michael? Como produtor aí. Eu acho que seria engraçado ter isso, assim. Em toda a biografia de cantor, Michael Myers é um empresário. Um personagem lá e tal. E ele tá com um cabelo assim. É engraçado, né? E a gente vai vendo o processo criativo dele, aquele negócio dele tá escrevendo no estúdio dele. Ele sai colando, né? Fica dentro da própria casa, quer dizer, é como se fosse um estúdio na parte externa. É um anexo, né? É um anexo ali na mansão e tudo, assim, coisas relacionadas à criminalidade, né? Das gangues e tal, os Bloods e os Crips. Lembrando que anos 70 e 80, Nova York tava fundado em guerra de gangue, né? Naquela época ali, acho que ele tava... Ele já era 80, né? Quando ele faz Beat It. Né? Beat It já 81. 81. Pô, a fase mais auge da gangue dominar Nova York. Aí ele tem a ideia de juntar gangues, cara. Isso é foda, né? Juntar... Aquela mansão não era em Nova York, não. Acho que era em Los Angeles, aquela parte dali. Eu acho que era em Los Angeles que tava morando ali. Eu não sei se aqui aparece alguma coisa, não. Eu não lembro o local. Não parece Nova York, não. Mas essa área ali... Mas pra Hollywood ali, né? Mais pra ali mesmo, Los Angeles. Eu também... Eu tinha uma sensação
pelo que eu entendi pelo filme errada, de que os Jackson era assim, eles explodiram, ficaram um tempo no ostracismo e depois o Michael Jackson voltou a explodir. Não, parece que o Michael, ele se desliga rapidamente e explode rápido. Pelo que eu entendi, eles apareceram lá no começo dos anos 70 e foram galgando e foram fazendo sucesso. Foram uns 10 anos, mais ou menos. Ficaram 10 anos. O Jackson 5, se eles continuaram fazendo sucesso, cantando música. Só que, lógico, perdeu a força porque o próprio Michael já não era mais o vocal deles, né? Na verdade, ele subiu um patamar muito mais alto, né? Isso eu falei, e ele se desliga rápido. É como se você imaginasse, o Slash abandonou o Guns N' Roses e estourou no mesmo ano numa outra banda. Quase foi no Velvet Revolver, né? Que ele entra depois no Velvet. Mas assim, o que eu quero dizer é isso, é que ele, e como vocalista, cara, ele alcançar um patamar que ele consegue no primeiro disco, que é um dos melhores, né? Apesar de Thriller ter sido o mais vendido, né? Mas tá até dizendo aqui, entrei aqui na Wikipedia, Jackson 5 ficaram ativos de 64 a 89. Aí, Aí depois fizeram um show em 2001, só que nos anos depois de 2012 até hoje em dia. Eles continuam. Olha só, ninguém mais ouve tanto, né? Enfim, nos anos 80 já estavam... Mas também hoje já devem fazer shows pontuais. Aí tem aqui, a Motown, né? Que tem Diana Ross apresenta o Jackson 5, o primeiro disco que saiu em 69. E o vocal ficou sendo quem? O Jermaine mesmo? Aquele irmão que tinha uma voz... Eu gostava da voz do Jermaine, gostava, cantava legal. Assim. Depois que o Michael saiu, Poxa, gostaria de saber quem liderou. A apresentação da Motown, eu achei que poderia ter sido melhor, mais falada também. Muito rapidinho, né? Uma coisa mais pincelada, né? Não, mostrei. Até que aquela mulher aborda, né, o Joseph, eu sou da Motown. Até que mostra os bastidores, ele chegando aplaudindo, né? Sim, o Joseph ironizando, né? Ele se arrebentou, né? Eu tentando procurar aqui com relação a quem cantou o quê, mas aqui não aparece. No Jackson 5, depois que o Michael saiu. Eu não sei. Acho que pra mim quem cantava ali era o Jermaine, né? Que faz inclusive o I'll Be There com ele ali, né? O dueto. Não, tinha nada aparecendo não, antologia aqui. E ainda continuou sendo 5? Não, depois foi os Jacksons a partir de 76. Tá. Que aí tá na CBS e tal, Epic. Aí tem aqui os Jacksons em 76. Aí tem que ver aqui, porque tem que ver a parte do line-up aqui, que agora eu fiquei curioso também, porque eu não procurei. Arranjo, produtor, música, técnica. Aqui engraçado, não tá aparecendo, não. É uma loucura, né? O cara, ele foi artista desde... 6, 7 anos, cara. Qual foi a vida desse moleque como criança? Loucura, cara. Por isso que quando ele tá na loja de brinquedo, o garotinho, mamãe, é o Michael Jackson. E ali ele tá despido da estrela. Ali ele é um menino também. O Michael é um garoto também, que encontra num outro menino. Esse brinquedo. Eu gosto desse brinquedo e tal. Cara, ele queria conversar com um garoto. Ele compra Twister, Atari. Exatamente, dá pra entender perfeitamente. Por isso que muitos psicólogos falam que aquele envolvimento dele com o Macaulay Culkin, depois com todo aquele grupo de crianças nos anos 90, foi uma busca de, eu quero ter amigos crianças, porque eu não tive amiguinho criança. Então quero ter agora levar ele. Tinha um carrossel, cara, ele montou aquele Neverland, né? O Neverland. Parque de diversões como quase uma Disney. Tava lá no jardim da casa dele. E aí dizem depois... por isso que eu quero muito ver Jackson, a segunda parte, né? Que falaram que o título ia ser Jackson. Também não sei se vai ser mesmo? O Michael que vai ser isso. Eu acho. Que brincaram, isso é real. Mas eu quero ver nessa segunda parte, vamos dizer assim, se, até que ponto ele foi com as crianças, porque já mencionaram até que era pra tirar de festinha igual do Pediri, que, puxava crianças ali. Enquanto o Alexandre procura ali, eu não sei se é verdade. Lembrou de algo aí. Uma professora... Logo, uma professora que eu trabalhei, disse ela logo quando ela entrou na prefeitura, ela trabalha... Porque geralmente você trabalha, você é jogado pros piores lugares, né? Ela foi lá, quase caindo do mapa do Rio de Janeiro, sei lá, Sepetiba, sei lá onde foi. Pedra de Guaratiba. Pedra de Guaratiba. Ela falou que lá ela dava aula pros gêmeos, 2 meninos, que um era o Michael e o outro era o Jackson. Olha, gente, não é possível isso. Boa. Aí ela falou, olha, eu dei aula, pode acreditar. Mas é isso, Por isso que tu lembrou o Michael e o Jackson. A segunda parte é Jackson. Eu não sei se é real isso, mas alguém mencionou que a segunda parte se chamaria Jackson. É coerente, né? Que agora é o Jackson. E que essa segunda parte ia tacar fogo, né? A pesquisa aí tá... Aqui nem apareceu, cara. Joguei aqui no
GPT aqui, nada. Então deixa pra lá, vamos terminar. É porque de repente um canta uma música, o outro canta outra. Pode ter ser revezado. Mas aqui não apareceu com relação a quem toca o quê, quem toca o baixo, quem toca a guitarra, quem foi o frontman lá do Jackson. Até por exemplo, o próprio desenho do Jackson 5 não fala a respeito. Não fala mais, né? Teve o desenho do Jackson 5. Cara, pra vocês terem uma noção, eles já eram desenhos animados nos anos 70, cara. Olha, então, cara, muita coisa pra você virar um desenho nos anos 70, você era um Elvis da época já, entendeu? Tinha que fazer bastante era uma parada, eles eram de grupo mesmo, assim, criança, né? Formado por criança, acho que eles eram os maiores. Eles foram os maiores, entendeu? Foi. Né? Mas enfim, é o recorte que eles botam ali de 66 a 88, 89. Né? O Bad é de 89. Não, 87. É de 87, é isso aí. 87. Não, a turnê do Bad que começa em 88. 88 pra 89. E termina com o Bad ali ao vivo, né? Isso, Jafar mandando bem ali pra caramba. Eu teria até que escutar um pouco mais, mas eu acho um disco mais fraco do Michael Jackson. É o Bad, eu também acho. Acho que é o Invincible dele, o último dele, que é realmente mais fraco. Sim, mas ali ele já tá... Não, tô dizendo da fase clássica. É isso que eu tô falando. A fase auge dele. Dangerous ainda é legal também. Dangerous é legal. Dangerous eu acho mais... Eu gosto de... Até Dangerous eu acho mais fraco ali, o Bad. Depois realmente eu nunca escutei. Não, a gente ouve pincelado, né? Algumas músicas dos álbuns. Mas até Dangerous eu acho o Bad mais fraquinho. Eu não gosto da música Bad. O próprio Bad é meio... eu não gosto, mas... Agora, Beat It... Pô, a construção quando ele faz em Beat It... Que ele faz, né? Ele faz toda aquela coisa da Gillette. E, pô, que é maneiro. O clipe de Beat It eu gosto muito. Eu gosto muito. Da briga de faca. A briga de faca. Que a ideia dele era juntar e acabar com essa inimizade que ele começa a ver até nos noticiários de TV. Exato, né? O cara, uma guerra lá na plataforma do trem. No próprio ambiente do clipe, ele tinha uma galera de gangue mesmo. De gangue, Só que ele junta de uma maneira... Cara, ele é um padre, ele é um pastor. Ele vira um pastor. Olha só, galera. Eu quero não mais guerra aqui. A gente vai fazer uma música. E os caras topam, Eu achei até meio fantasioso aquilo dali. Eu achei meio fantasioso. Mas foi real, ao mesmo tempo foi real, cara. É estranho. Mas é lógico que não aconteceu. Pode ter acontecido tinha que ter segurança na realidade. Tem sentido segurança. Não vai chegar sozinho, não. Segurança. Não, no meio de... Pra começar, tinha viatura policial próximo. Pra começar que já tem... São essencialmente duas gangues que estão dentro de um galpão. Tecnicamente falando, como se fosse dentro do galpão. Que eu acredito é que ele apareceu... Cara, mas que eu acredito é que ele apareceu como Jesus Cristo. Aquela coisa assim... Meu Deus, olha, é Michael. Aí o Michael junta os povos, cara. Ele E é real, ele já era famoso pra cacete. Imagina, duas grandes rivais ver Michael Jackson ali, cara... Olha só, vamos parar de brigar. Uma coisa que nós temos em comum é a música, a dança e tal. Então, ele vem que a gente consegue. Ele vem realmente com esse discurso, né? Tipo, olha só. Eu adorei a fase... Eu acho meio forçado aquela cena, mas... Eu adorei essa fase dele montando trilha. O trilha que eu achei rápido, eu achei muito rápido. Não. O trilha em si, mas ele montando o trilha, até que eles levaram um tempo. Ele fazendo as composições, montando... Aquela parte da piscina, eu achei maravilhosa, cara. Aquele tá na piscina. Ele tá na piscina, aí ele tá relaxadão ali. Ele tá ali compondo, ele tá ali pensando. Ele tá ouvindo, né, o negócio. Ele tá fazendo sons. Aí ele fala assim... Não, eu tô recebendo as energias. aí eu tava assim, eu tenho que receber essas energias agora, porque senão o Prince pode vir na minha frente e receber as energias na minha frente. Já tinha essa rivalidade. Eu achei maravilhoso isso. Eu tenho que receber na frente do mais. Isso aí podia se eu não me engano, aparecer o Prince, né? Não, alguém fazendo ali o Prince, ia ser legal. We Are The World também poderia ter aparecido. Eu acho que é agora. De novo, é tudo muito assim. Hoje não tem como ser agora. Não, tem que ser na parte 2. Acho que vai ser. Não, teria que ser na parte 1, pô, porque é 85, né? 85. É verdade, é no meio... Teria que ter sido na parte 1, já estamos... Engraçado é que eu tenho a imagem dele já meio... Como se fosse depois de Bad, mas não, ele ainda tá meio... Talvez o que acontece, se você mostrar We Are The World... Você vai ter que mostrar muita gente. Muita gente e que ainda tá vivo aí, que dá... muitos direitos autorais, muita coisa. Vai dar muito trabalho, Dá muito trabalho, Trabalho, você tem que chamar muita gente, autorização. Podia ter sido só meio que mencionado. Ele tá fazendo... Podia ter aparecido em algum momento. Ele fala no documentário, o Lionel Rich, ele fala no documentário que a gente fez, né, na Noite Mudou o Pop. É sensacional esse documentário. Ele fala assim, pô, meu amigo, eu tava lá compondo no piano, de repente vem uma cobra assim, fala, caraca, o que é isso daqui? Sensacional esse documentário. Minha cobra, não sei o que, meu irmão, tem que meter o pé daqui agora.
Pô, o Laureano ia ter ótimas histórias ali, né? Muito bom. Mas podia ter sido mencionado, novo, né? Porque muita coisa você tem que tentar compilar. Enxugar, né? Pra 2 horas, né? Sincero, quando você faz uma biografia... Não, eu queria que mostrasse mais das músicas. Eu sei que... O processo de composição, como é que é. Até mesmo clipes, porque E nem toda música também era só composta por ele. Você vê, por exemplo, Man in the Mirror, a letra não é dele. Por exemplo, do Off the Wall, eles só mostraram Don't Stop Together Now. Pois é, que é o grande hit do álbum, o grande hit. Você tá entendendo? Mas eles podiam ter mostrado pelo menos várias outras ali. A abertura do Bob Rock. Claro. O Thriller, eu acho que poderia, porque é o que acontece. Tem filme que eu fico enchendo o saco com um monte de música mesmo, mas nesse... Cara, o cara só tem... É que o cara só tem hits, né? Tu tem que pegar qual o hit maior que esse hit. E até se você for pegar, por exemplo, você pega... fazer uma coisa meio exagerada, se você pega, sei lá, o Rush. O Rush era uma banda, né? Até voltada aí, tá com uma baterista e tal. Vamos fazer turnê. Pô, é uma banda que, assim, lançava disco todo ano. Então são 30 discos, por exemplo. É muita coisa pra você conseguir. Né? Agora, você pega o Michael Jackson, você tem assim, é o Off the Wall, é o Thriller, é o Bad, é o Danger. Um por ano, assim. É uma discografia muito... Então, ele trabalhava... Ele chuta, então, a meu ver, fica um pouco mais fácil fazer essa compilação de você chegar Podia pelo menos 2 de cada disco, entendeu? Porque eu acho que se for mostrar todo o processo de composição, todo o processo de composição ia ser um filme pra mais de 2 horas e meia. Mas aí era isso que ele queria evitar. Acho que ele quis evitar isso. Mas Billie Jean, bem ou mal, ainda mostrou alguma coisa tocando Billie Jean. Por exemplo, Rock You, nem mencionar tocou. Nem tocou, nem de fundo, nem nada. Né? Eu tô dizendo assim, poderia ter um pouco mais, assim, né? Tem situações, por exemplo, que eu vi até em documentário, que eu não lembro o nome da modelo, mas ela aparece naquele The Way You Make Me Feel e tal, né? Que ele canta pra ela, tá de um cabelão, tal, com vestido curto, preto e tal, não sei o quê. Ela falou, ela chegou a falar depois no documentário e tal, né? Pô, falou, não, pô, queria, né? Acho que a gente se deu bem ali, acho que rolou uma química no clipe, aquela coisa toda e tal, não sei o quê. Pô, de qual hotel que ele tá, não sei o quê e tal, entendeu? Aí quer dizer, bolinha vai, bolinha vem, ela foi lá e foi pra conversar com ele e tal. Deixa eu passar a noite com o rei do pop. Será que Michael se desvirginou? Pô, e ela chegou e ele falando, poxa, não, você acredita em Deus e tal, como é que você acredita na vida após a morte? Começou a ler passagem da Bíblia pra ela e, tipo, ela... Broxou. Entendeu? Então, quer dizer, e ela ficou até meio triste que ela foi imaginando uma coisa. Ela foi numa outra intenção, falando né? isso de quem? Da modelo que faz o clipe com ele. Da calçada, que a calçada ilumina? Né? Eu acho que é. Aquele que a calçada... Não é do Billie Jean, não. É mais pra frente. Do Make Me Feel. Do Make Me Feel. Ele tá tipo com a camisa branca e azul. Que eu acho que é o da calçadinha mesmo. Aí... Não, o Billie Jean que é o Billie Jean que é da calçada luminosa. Mas aí... Então, quer dizer, tipo, a mentalidade dele com relação a tudo, assim, que aconteceu na vida dele, ele tava num outro plano. Ele não tinha a mesma maldade, por exemplo, aquela coisa que aparece, não, comprei um Twister aqui pra gente brincar e tudo, pô, Twister. Os irmãos já sacaneavam ele, pô. Os irmãos arranjando namorado, pô, a gente vai sair com a Suzy lá, e ele, pô, vocês são engraçados, ele só falava isso. E assistindo os três patetas. Cara, ele era uma criança num corpo grande, cara. Ele era uma criança num corpo grande, entendeu? Eu acho que é uma junção de coisas. Ele poderia ser, assim, o que eu vou falar é polêmico, é complicado, eu não tô aqui afirmando, eu não sou profissional, eu não sei, mas ele poderia ser uma pessoa típica, ele poderia ter alguma coisa, ele poderia ser um TDAH. Você tá entendendo que hoje em dia a gente tem... Hoje é mais divulgado, né? Tá no espectro, talvez. Hoje é mais divulgado. Eu não tô falando que... Isso não é doença, tá bom? Não é doença, não, gente. Eu tô falando alguma coisa assim... Não é questão psicológica, não tem como. Ele poderia ter alguma coisa desse tipo, você tá entendendo? Era uma pessoa diferente, era uma pessoa especial. Aí, né? Ele era uma pessoa especial. Mas é isso. O foco dele era, né? Que mais dá pra falar do filme? A gente falou até mais dele, né? Porque o filme em si é isso. Lembrei do termo, desculpa, são que hoje em dia se usa, né? Neurodivergente, né? Neurodivergente. Ele poderia ser uma pessoa neurodivergente, assim. A gente não sabe. É porque o filme acontece isso mesmo. Eu, por exemplo, adoraria ver só mais a parte relacionada ao processo dele, de como que faz a turnê, o processo de composição. Da turnê. Eu viria um filme só disso. O negócio de composição, só que aí você eu acho tem que durar muito. Você tem que mostrar a vida particular dele, né? Assim, o pessoal, e você tem que mostrar senão ia ter quadrado, mais interessado. É aquela coisa que eu tô muito mais interessado pro lado artístico dele do que... Sim, eu também. Se ele gostar mais de um irmão do que do outro, entendeu? Se algum irmão, às vezes, sentia mais
mais inveja dele. Entendeu? Eu tô mais interessado em saber realmente como é que era o processo de composição, como é que era ele com o Quincy Jones trabalhando no estúdio. Nem mostrou muito, né? Mostra ele, o Quincy Jones mesmo aparece muito pouco, foi um cara essencial na carreira dele. Pô. Enfim, Padrinho, muita música, gente, dele, né? Por exemplo, quando tem lá o solo do Billy, pô, fala só sobre Ed Van Halen fazendo solo, mas em momento nenhum não aparece o cara de repente. Pô, podia ter, né? Achei até engraçado que eu vi cabeludão lá, assim, com a camisa do Van Halen. Aquele short que tem agora no Facebook, né? Ele comentando a respeito. Falou assim, poxa, nós fizemos um acordo, né, dentro do Van Halen. A gente fez um acordo no Van Halen que não era pra gente gravar coisas relacionadas, né, fora da banda. Só que aconteceu de nego me ligar e não ter ninguém aqui, tava todo mundo viajando, a gente tava meio que de férias, tipo 2 semanas eu parar de bobeira, eu falei, poxa, é o Van Halen falando, né, o Ed Van Halen. Poxa, cara, não tem nada pra fazer. E aí meio que, né, pô, tô com a guitarra aqui parada, não tô escrevendo nada. Pô, quem é que vai notar se eu gravar alguma coisa? Entrou pra história, né? Só isso. Aí, quer dizer, tem o próprio Steve Lukather, né, que ele ainda é do Toto, né, não sei se ele tá hoje ainda, mas continua em carreira solo, que ele gravou. Essa parte é do Steve Lukather. Ah, legal, não sabia não. Só que aí depois acabaram tendo que rearranjar, porque no caso, ficou um negócio muito rock and roll. A introdução, a guitarra base é dele, entendeu? Steve Lukather, ele gravou. Agora o solo todo é o Mas o solo mesmo da música é da Ed Van Halen, aí reza a lendas que o Van Halen ele gravou o solo 2 vezes. E ganhou uma baba pra isso, só pra fazer isso. Foi uma merreca. Foi tipo, cara, não dá pra pagar cerveja só pra dizer que é aquela coisa de contrato, paga cerveja. Que arrependimento. Como se tipo como se fosse a diária ali. Como se fosse a diária. E aí ele gravou o solo 2 vezes. Ele gravou o solo 2 vezes, mas usaram o primeiro take. Então, quer dizer... Pô, imagina. Então, ele foi então... essas coisas que o Jerry Siegel e o Joe Shuster interessante do que... vendendo Superman. Do que, entendeu? Ver o Michael Jackson alimentando a lhama. Uma das histórias mais tristes. Eu não queria ficar vendo girafa passando pela janela. Entendeu? Macaquinho lá pulando no ombro. Cara, tudo que envolve isso, cara. A própria situação do Paul McCartney com ele, que fizeram, né, aquela... Ele brigou com o Paul porque ele comprou os direitos autorais dos Beatles antes, né? Que ele tinha comentado a respeito. Pô, podia ter mencionado isso. 3 músicas juntos e tudo, né? Muita coisa, cara. A respeito disso. É muita coisa pra mencionar. E aí ele falou, não sei o que, poxa, aquela ideia, não sei o que. E eu acho que o Paul, ele achou que o Michael fez uma parada na maldade, mas pelo modo como o Michael sempre se mostrou com relação à entrevista... Ele sempre foi muito franco, assim, da ingenuidade. Falei, poxa, isso seria uma boa ideia. Ele não viu maldade, não foi malícia. Não é uma malícia, mas o Paul McCartney até hoje é um cara, infelizmente, amargurado, porque ele não conseguiu comprar o direito dos Beatles. Ele é rancoroso. Tem que fazer turnê até hoje, com mais de 80 anos. Mas tadinho, deve estar ruim de grana, né? Tá pobre. Vamos juntar, fazer uma vaquinha, um pix aqui pra ele, tadinho, pra comprar a cesta básica, tá complicado pra ele. Enfim, mas tem muita coisa que acaba ficando de fora justamente pra focar na figura. O filme é uma colagem, apesar de eu achar isso, sim, que você deveria tentar mostrar né? É porque aquilo, o filme em si, principalmente se você fala na biografia, você tem que fazer como se fosse uma coletânea mesmo dos momentos do ator. Inclusive a amizade dele, até ele teve amizade com o Ed Murphy, né? Teve amizade com o Ed Murphy, enfim. Fez mandinga pra Steven Spielberg quando ele descobriu que ele tava fazendo. Fez o quê? Você não sabe essa, não? Fez mandinga? Fez mandinga em 92, quando o Michael Jackson fez mandinga em 92 pra ferrar com o Michael Jackson, porque ele fez o Hulk, a volta do Capitão Gancho. Ele insistia... Ele queria ser o... Insistia veementemente que ele tinha que ser o Peter Pan e tal. Essa é boato, Não acredito. Não, mas o Michael fez mandinga pra quem? Pro Steven Spielberg. Não acredito. É sério? É o lado B, Isso não vou mostrar. Esse é o lado B da biografia. Isso ninguém mostra, né, Isso ninguém O Mike era um menino ingênuo, inocente, jamais faria um trabalho, um despacho pra acabar com ele velho já são 500, meu amigo. Em 92 já tava virando a chave ali, o negócio começou a piorar. Né? Maldade. Mas é isso, assim, é um bom filme. Jafar me surpreendeu. A gente já falou bastante aí a respeito, tanto do filme quanto do Michael, quanto de outras coisas aí que provavelmente não vão ver em outros podcasts, a verdade é essa. Falo isso mesmo, veementemente. Com certeza. Mas vamos dar então a nota em considerações finais a respeito do Michael. Eu dou um 8. Eu acho um filme redondinho, mas bom, né? Aquele redondo que desce legal. Porque pra mim o trunfo é de fato acharem o sobrinho dele, cara.
pra compor física, o gestual todo me lembrou o Michael. Quando a câmera era de longe, eu vendo ele fazendo Beat It. Pô, Beat It foi na hora que... Não, eu me arrepiei no Get Enough. Ali foi o meu primeiro arrepio. Quando o clipe começa... Pô, ali eu me arrepiei. Tela verde. Pô, na tela grande... Não, e na tela grande ver esse clipe, falei, cara, que maneiro. Foi uma sensação boa. Mas o Beat It, que é o que o Roger falou, queria ver mais da composição, o Beat It, eu falei, caraca, vai ser sempre assim, tudo assim? Ele mostrando, olha, a gente tem que fazer assim, o passo aqui e tal... Maneiro pra caraca. A primeira vez que eu me arrepiei, que eu me arrepiei, sério mesmo, foi na Don't Stop Together. Quando... Que ele gravando... A tela vai abrindo, já assim, vai né? ele com o terninho. Sim, ele faz aquele passo, né? Terninho, aí você tem uma câmera filmando ele. Aí triplica, né? Ele triplica. A câmera acho que levanta, congela, aí congela, né? Quando ele faz... Aí mostra já com os efeitos, já aparecendo 3D. É maneiro pra caramba, E assim, eu acho a direção bem assim, cartilhazinha. É padrão. Não é o Anthony Fuqua, meu Deus, não é esse Anthony Fuqua do de treinamento, não é? Então eu acho a direção corretinha, a história corretinha também, porque, mais uma vez eu defendo, é a chapa branca coerente. Porque essa primeira fase dele... O boom do Michael Jackson musical é nos anos 80, 70, 80. Sim, é o boom dele. Nos anos 90, ele vai se misturando com polêmicas. E aí a gente lembra muito de Michael, as crianças na casa dele, ele vai casar com a filha do Elvis. É só assim, ele tá ficando branco. Aí falaram que ele é vitiligo. Até mostra um momento, né? Desse filme que ele fala, eu tô tendo essa manchinha aqui dele, e tal. Até que lembraram disso. Mas não é nada, ele não se aprofunda. Eu queria ver se na segunda parte vão ter coragem pra se aprofundar nisso. Mas até agora é 8, cara. É 8 porque é um filme agradável, bem agradável. E que parece que esse é um filme feito de fã pra fã. Porque eu acho muito difícil você pegar, de repente, um diretor que não seja fã daquilo que ele tá fazendo. Sim. Ou que tenha, tipo, conhecimento zero, ou que realmente só se atenha, de fato, 100% ao roteiro. Então, acho que o próprio Fuqua aí, nessa hora, ele deve ter dado uma certa liberdade pros atores ali pra fazer algumas coisas com relação Mostrou o lado dele social, quando ele tá no hospital e vê as crianças queimadas. Eu ia falar isso. Isso é legal, maneira, é onde ele começa a se interessar pra entidades beneficentes, ajudar, entendeu? Até eu tava lendo aqui, com relação à filantropia, que ele começa ali já nos anos 80 e tal, que meio que foi o gatilho, assim, pra outros artistas, né, que tem uma grana sobrando no bolso e tal, pra trabalharem também com relação à filantropia, etc. O bono, né? Que o diga. Que essas são realmente as partes que acabam humanizando o cara, né? Você vê que ele tá no hospital, tem que ficar internado. Ele se sensibilizou porque tinha um menino que queria ver o show dele, só que não podia sair do quarto. Engraçado, eu não sabia que não gosta de remédio, não sei eu não sabia que esse acidente ia ser tão grave. Foi um negócio complicado, né? Queimou o couro cabeludo dele, que não nasceria mais. Parte nervosa, né? E ele ficou por meses, Claro que o Prince é que se regozijava. Ele não tá mais fazendo mais show, pô. Que maldade isso, né, cara? A gente não sabe se isso foi realmente real ou não. Não duvido. É porque tinha uma rivalidade muito grande, né? Muito grande. Porque parece que o Prince passou uma vergonha num show e o Michael riu. É um que ele cai do palco, sabe dessa história? Que ele vai... Porra, o Prince caiu do palco, o Michael riu. Aí quando ele queimou o cabelo, assim, eu não sei. Era uma rivalidade, todo mundo cara. No Twitter, hashtag Michael Rio o universo é... Michael Jackson comendo pipoca. O mundo... Aquele meme, assim. Eu acho assim, o mundo é muito grande, eu não sei. Assim, no meu microverso, quando é criança, praticamente Prince não existia. Aqui, Rio de Janeiro. Só no Purple Rain. Só no final dos 80, anos 90, muito mal escutava Prince. Era Michael Jackson aqui. Sempre. Praticamente inexistente. Aqui, Estados Unidos, eu não sei a realidade dos Estados Unidos. Eu acho que até lá, cara. Eu acho que até lá. Mas o Michael ainda era maior. Não, acho que o Michael era maior. Isso eu acho mais no início dos anos 90. Eu acho que o Michael Jackson, isso que eu ia falar, o Michael cresceu mais. Depois o Michael dá uma disparada, eu acho. Até lá. Até lá. E aí o Prince não quis isso. É a sua agora. Cara, ó, eu vejo de duas maneiras. Eu tava aqui pensando em qual nota eu daria. Eu daria um 6 pra um filme... Corretinho, né? Correto, normal, mas daria 10... Por seu filme que me prendeu o tempo inteiro, né? Me envolveu. Aí eu somo 6 com 10, 16, divido por 2, 8. Aí, pronto, é a nota. Por aí mesmo. É a nota. Eu acho que é por aí, cara. Fala até com relação ao finalzinho da turnê tu é de matemática? Não, mas é isso também. Eu penso desse jeito, assim. Eu acho que, dependendo... Se fosse um outro... Acho que se fosse um outro artista...
que fosse meio que seguir essa cartilha daí, o filme não, entendeu? A nota ia ser mais pra baixo. Sim, porque é aquela coisa bem, realmente não tem muito essa coisa de direção, né? Você vê a mão do diretor pesando. Eu vou ser muito verdadeiro. Pra mim, podia ser qualquer diretor fazendo esse filme. Mas olha só, todos aqui... Porque Anthony Fuqua... Todos aqui quarentões já ou não? Não, o Alexandre não. Não? Alexandre não. Quase, né? Ele tá mentindo igual o Michael Jackson. Ele tá mentindo 39? igual o Michael 40. Jackson. Mentira, não. Fez 40? Fez 40? Sério? Fiz. 40. Não acredito então, não. É mesmo? Parece que tem 30 anos. Todo mundo aqui pegou o Michael Jackson. Então não tem jeito. Tem um lado emocional também junto. Quando a gente vê, tem um lado... Eu tô falando criança, cara. Eu via Black or White criança. Eu ficava assim, também. Deus. A minha irmã gravava no vídeo, eu ficava vendo aquele clipe. Os colegas falando no recreio, né? No dia seguinte. Tu viu? Não tem como. É um tigre, meu irmão. Que parada é essa? O tigre ele vai no Smooth Criminal, né? É no Smooth Criminal que ele vira tigre? Acho que é. Aquele clipe ele tem meia hora, né? Sei lá quanto. Depois ele fica... depois que o clipe acaba, fica mais meia hora. Só fica uivando depois. Aí ele fica dançando. Dança. Ele fica assim, eu via tudo isso naquelas fitinhas, cara, gravada uma em cima da outra. A gravação horrível. Se a gente visse essas fitas hoje, a gente não ia conseguir ver um minuto. Hoje a gente porque era cheio de interferência, aquelas fitas. Era faiscada, né? Assim. Mas, cara, a gente não tava nem ligando na A emoção do cara era foda, né, cara? Isso aí é inegável. Eu dou um 8 também, é isso aí. Falamos demais. Vamos esperar pro Jackson aí. Vamos esperar pelo Jackson. 2 horas, um podcast do Michael. 10 horas falando do Michael Jackson aí. De um filme que não é só do pai dele foi tão longa, né? Porque só do pai dele foi meia hora. Só a gente falando do pai dele foi mas parabéns por isso. É um filme, é uma biografia que não é longa demais. Isso eu pensei, vai ter 3 horas. Porque não tem jeito. Quando você fala do filme, você acaba falando da figura Michael Jackson também. É inevitável, né? Não tem como desassociar. É um filme bem dinâmico. Eu acho que bem ou mal, assim, no geral, ele acaba apresentando as figuras que tem que ter um destaque maior mesmo na vida do ator ali, que é do cantor, no caso, né? Porque ator também, de certa forma. O Jafar. Né, o Jafar Jackson, ele... Não vou dizer que ele carrega os filmes nas costas, mas de fato escolheram você bem, tem aí... Escolheram bem, né? Sei lá, 80%, 70%, 75% do filme é em cima dele, da atuação dele. Os outros 25% seriam por causa do pequeno Michael lá. É verdade. O garotinho. O menininho é bom também. A sequência mesmo deles, né? Que ele vai... A cabecinha assim, né? Como tu fala. Impressionado. Ele faz um espacate ali. Eu falei, cara... Mas o curioso o moleque é um dançarino. Com o Jafar, eu falava assim, pô, legal, tá parecido, tá fazendo bem. Ficou bem igual. Mas eu sentia que era um ator fazendo. O pequenininho não, tu acreditou que era o Michael Jackson. Eu falei assim, tu acreditou que era o Michael Jackson ali. É o Michael Jackson, cara. É o moleque, é ele. Não, realmente. Até porque talvez também eu não tenha tanta imagens dele pequeno na minha cabeça como eu tenho dele adulto. Também pode ser isso também, né? Seja, Falou do Ben, né? O Ben, que é um ratinho que ele tinha. Que é uma música até que eu acho a mais triste a música, né? Que não aparece essa música no filme. Que é uma música que eu acho a mais triste. De repente ele enterrando o ratinho e tudo, escrevendo a letra da música. Essa música é meio que uma polêmica, não tem um negócio meio assim? Não foi... Dizem que o pai matou o rato, né? Deu uns migalhadas assim, uma maldade aí, que parece que o pai chutou o rato. Será que a cobra engoliu o rato? Pode ser também. Porque a menina fala isso, né? Pode ser. Ela fala assim... E a música, eu sei que é a mais triste da carreira do Michael. Não, porque rato também não vive muito tempo, né? Mas a cobra adora. Se olhar, vai em cima na hora. Mas enfim. Então, é 8. Faltou o Ben ali. Faltou. E a mandinga pro Spielberg. Que isso? Então é isso. Chegamos ao final da secção. Espero que tenham gostado. Dúvidas, críticas, sugestões, etc. Vem pra bananacast.gmail.com. Curta, comente, compartilhe dessa moral, se inscreva no canal. Vem mais tarde, vem nossa alma aí. Qual que é a música favorita de vocês do Michael Jackson? Bota aí nos comentários. Só sei que se falar... minha, provavelmente, que não é nem escrito por ele, é Man in the Mirror. Sim. Provavelmente. Sim, mas... E se você lembrar, e se você se confundir e falar Purple Rain, você tá excomungado. Não, álbum eu prefiro o Off the Wall. Álbum também. Qual que é o disco pra mim é o Off the Wall também. Eu gosto do video show, cara. Não adianta. Eu conheci Michael Jackson ouvindo do video show. O Thriller é um espetáculo também. Mas o Off the Wall pra mim é o disco mais redondo. É música mesmo, né? É um álbum de música mesmo. É black music da primeira qualidade. Você é pros Manhattans. E ele funciona como se fosse ele é um black music moderno. Sim. Cara, até hoje a música é como se fosse feita ontem, né? Espetáculo, uma delícia de escutar. Então, seu favorito solo do Michael Jackson Off the Wall, deixa um joinha. E se não for também, deixa um joinha também, porque não custa nada. É isso aí. É pra terminar,